Fala Big Geeks, tudo bom com vocês? 18 meses. Foram 18 meses que o Galaxy Z Flip aguentou antes da tela quebrar. E justamente no local que a gente considera o mais frágil, justamente aqui na dobra. De tanto dobrar e desdobrar o aparelho, acabou quebrando aqui. Tá bem discreto. A maioria das pessoas vai achar que é um problema na tela, que é uma mancha, mas sim, ela realmente está quebrada. E finalmente eu tomei coragem para falar sobre o assunto, até porque, olha, agora que eu consegui assimilar, porque o Galaxy Z Flip foi lançado por R$9.000. Então uma aposta muito cara para o aparelho aguentar 18 meses antes de dar problema na tela. Então eu vou explicar para vocês o que aconteceu. Será que eu derrubei o aparelho? Será que foi mau uso? Vou explicar para vocês o que aconteceu. Vou também dizer quais serão os próximos passos, o que eu devo fazer a respeito aqui do Galaxy Flip, se eu vou ficar com ele com essa tela desse jeito, se eu vou mandar para assistência, vou contar também os próximos passos e também vou falar sobre a questão da confiança na família dos smartphones dobráveis da Samsung, porque além do Z Flip, eu tenho aqui o Galaxy Z Fold 2, que eu comprei um pouco depois do Z Flip, assim que ele foi lançado. Também estou aqui com o Galaxy Z Fold 3 e principalmente estou aqui com o Galaxy Z Flip 3. Então fica aquela incógnita, será que esses aparelhos também não vão dar o mesmo problema do Galaxy Flip? Eu vou falar sobre tudo isso nesse vídeo. Mas antes, para dar aquela animadinha, vai deixando o like aí no vídeo, que ajuda muito o canal do Brasile Geeks a continuar crescendo. Então deixa o seu like, porque ele é muito importante. E você que é não inscrito, aproveita também para se inscrever, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torne-se Big Geek você também. E quem me acompanha no Instagram ou assiste os vídeos aqui com frequência aqui no canal do Brasile Geeks já sabia que o Galaxy Flip estava com a tela quebrada, porque eu já comentei alguns vídeos, apesar de não ter falado em um vídeo dedicado, que é justamente a ideia desse vídeo aqui, falar sobre o assunto. Bom, como eu já disse, 18 meses foi o tempo que o aparelho durou antes da tela quebrar e não houve mau uso. Eu não derrubei o aparelho, eu não maltratei o aparelho, eu simplesmente utilizei o Galaxy Flip como um smartphone comum, usando no dia a dia, abrindo e fechando várias vezes. Ele estava sendo o meu smartphone principal. E a tela acabou quebrando de uma forma ridicularmente simples, de uma maneira realmente muito boba. Eu simplesmente estava gravando aqui nessa mesma mesa, nesse mesmo ambiente, e estava até fazendo o vídeo do Galaxy M62. E o aparelho já estava com a bateria fraca e eu coloquei para carregar, ali na base de carregamento sem fio. Deixei ele, estava normal, não tinha nenhum problema na tela, e fechei e coloquei ele para carregar. Alguns minutos depois, coisa de meia hora no máximo, quando eu peguei o aparelho para poder olhar as notificações, eu percebi essa mancha aqui na área central. Colocando aqui uma imagem de fundo branco, dá para ver melhor o que aconteceu. E quando eu tirei o aparelho, eu não percebi de imediato que ele estava com a tela quebrada. Simplesmente apareceu essa mancha e eu acreditava que a película que reveste o Ultra Thin Glass, o UTG, ele estava descolando do aparelho. Isso, para quem não sabe, a tela do Galaxy Flip, ela traz a tela em si, que é feita em plástico, o display. Por cima temos o Ultra Thin Glass, que é o vidro ultra fino, uma tecnologia que a Samsung patenteou para os seus smartphones. Então é uma película bem fina de vidro e por cima dela temos uma outra película, só que de plástico, que ajuda na proteção. Acontece que essas três peças, na verdade, seriam uma peça só. Isso porque se você tirar essa película de plástico, você vai danificar o Ultra Thin Glass e também vai danificar a tela. E não é possível trocar uma ou outra, você tem que trocar o conjunto inteiro. Pois bem, quando eu olhei aqui e vi essa mancha na tela, eu imaginei que era a película que estava descolando por algum motivo. Eu já tinha visto casos com o Z Fold 2 da película se soltar, só que no Z Fold 2 a película ela fica à parte da tela, então você pode até remover a película, algo que você não pode fazer aqui no Galaxy Flip. Mas achei que era isso, que estava soltando a película e por isso que a tela estava manchada. E eu comecei a passar o dedo e eu percebi que tem um volume um pouco estranho aqui. Então, para poder entender melhor o que estava acontecendo, utilizei o modo macro do Galaxy S20 Ultra. Ele tem o modo macro com a lente ultra-wide, que é muito bom, consegue exibir bastante detalhes. E usando a lente do S21 Ultra, eu consegui ver as pequenas partículas de vidro estilhaçadas justamente nessa parte. E aí eu pude constatar que realmente a tela, essa área central da tela aqui do Galaxy Flip tinha quebrado. Eu estou mostrando algumas imagens para vocês conseguirem ver em detalhes como está a tela. Quando utiliza o modo macro de algum smartphone que tem uma câmera macro boa, dá para você
perceber que a tela está estilhaçada. No caso, eu estou mostrando imagens feitas com o modo macro do iPhone 13 Pro Max. E se vocês olharem com atenção, vão perceber que apesar da tela estar quebrada, a imagem ela não está corrompida, não existe uma mancha preta na imagem ou uma mancha branca. Você consegue ver a imagem por inteiro, só que ficou esses estilhaços por cima do display. Isso porque, como eu expliquei anteriormente, a tela, o display em si, ele é uma peça à parte. Temos o revestimento de vidro e por cima temos o revestimento de plástico. Então por isso que a tela está intacta. E aqui entra o primeiro problema do Galaxy Flip. Acontece que o aparelho está no limbo, isso porque ele não está necessariamente inutilizável, não está quebrado, mas por outro lado também não está em perfeito estado. É como um smartphone que você derruba no chão e acaba quebrando o display, mas ele continua funcionando. Então você consegue utilizá-lo normalmente, mas acaba sendo algo incômodo. E é exatamente o que está acontecendo aqui com o Galaxy Flip. A gente já conseguia sentir a dobra aqui quando o aparelho estava em perfeito estado. E agora que a tela quebrou, a gente percebe um relevo aqui. Além do baixo relevo que já tinha, agora temos também um alto relevo. É como se você tivesse colocado uma fita adesiva por cima da tela, bem fininha. Então, quando você passa o dedo, parece que tem alguma coisa colando os dois lados da tela. Você consegue perceber isso usando o aparelho. Isso não significa que não seja possível utilizar o Galaxy Flip, dá para utilizá-lo normalmente, mas é algo que vai incomodar assim como incomoda um smartphone que esteja com a tela quebrada, mas ainda assim funcionando. E lembra quando eu falei que a tela é formada pelo display, pelo Ultra Thin Glass e pela película que é aplicada por cima? Pois bem, para poder reparar o Galaxy Flip, você precisa trocar as 3 peças. Então tem que trocar todo o display para poder resolver o problema. E é por isso que esse processo é tão caro. Eu fui fazer uma pesquisa, ainda não levei ele para assistência, mas uma pesquisa que eu fiz, a troca do display está saindo na faixa de R$4.000. Que é o preço de um Galaxy Flip novo. Um pouquinho mais, está custando um pouquinho mais do que isso, mas nem compensa, até porque por um pouquinho a mais do que um Z Flip novo, dá para você comprar o Galaxy Z Flip 3, onde, segundo a Samsung, traz uma proteção maior, não só na tela, mas também na parte traseira. Na parte traseira, inclusive, eu posso identificar isso, o aparelho está bem mais resistente, inclusive a arranhões, e quanto à tela, eles alegaram que ela também traz uma maior resistência, além da proteção contra água e poeira. Então não existe motivos para você comprar outro Galaxy Flip, já que pagando um pouco mais dá para você pegar o Galaxy Flip 3. E da mesma forma, não vale a pena você pagar R$4.000 para consertar essa tela. Então, ou é mais fácil deixar o smartphone no limbo, ou vender por um preço mais barato, ou de repente procurar em alguma assistência se é possível realizar um conserto por um valor mais barato. Como eu falei para vocês, esses preços eu vi em pesquisas na internet, então preciso realmente levar na assistência técnica para confirmar se o valor é esse, preciso tirar a prova. E esse é justamente o próximo passo aqui com o Galaxy Flip. Eu ainda não zerei ele, eu vou restaurar para o padrão de fábrica para poder levá-lo à assistência. Ainda não fiz isso porque eu queria fazer alguns comparativos com o Galaxy Flip 3, mostrar como é que é a tela, a aparência, as funcionalidades. E agora que eu já fiz todos esses testes e também tomei coragem de fazer esse vídeo, agora eu vou zerar o aparelho e vou levar a assistência. Vou levar esse processo até as últimas consequências. Vou levar na assistência e ver quanto vai ficar o valor do conserto. E vou fazer um vídeo para poder dizer que fim vai levar essa história. Se eu vou consertar o Galaxy Flip, se eu não vou consertar, se eu vou deixá-lo desse jeito mesmo. O grande problema é, como eu falei para vocês, é o fato dele estar no limbo. Ele não está numa condição que necessite trocar a tela, mas também não está no seu perfeito estado. E realmente esse estilhaço, essa parte aqui que está manchada na parte central da tela, acaba incomodando bastante. Agora uma coisa é fato, eu estava usando o Galaxy Flip diariamente, abria e fechava ele várias vezes. Mas, se a Samsung está vendendo esse aparelho como um smartphone, entre aspas, normal, o mínimo que espera é que ele funcione dessa forma. Tanto que a Samsung garantiu milhares de vezes de você abrir e fechar o aparelho sem apresentar problemas. E depois que a tela do Galaxy Flip quebrou, já fiquei preocupado com o Galaxy Fold 2. O que acontece é que eu abro e fecho esse smartphone com muito menos frequência do que o Galaxy Flip. Porque o Z Flip, cada vez que você precisa usar, você precisa abrir o smartphone. Isso não acontece com o Z Fold 2. Muitas vezes você consegue fazer a maioria das tarefas utilizando a Cover Display. Na verdade, você até usa mais a Cover Display do que a tela interna. Principalmente quando você está na rua ou está usando no dia a dia, você vai usar a Cover Display porque ela não é ideal, não é perfeita, mas é mais confortável de usar, bem mais confortável do que no primeiro Galaxy Fold. E aí, quando você estiver
mais à vontade, ou estiver em casa, ou estiver sentado, por exemplo, em algum lugar, deitado, aí você consegue fazer um uso mais confortável. Mas normalmente, na maior parte do tempo, você acaba usando a Cover Display. Então fica essa preocupação se o Z Fold 2, depois de ter o mesmo número ou número muito próximo de ações de abrir e fechar como no Galaxy Z Flip, fica aquela dúvida se a tela do Z Fold 2, a tela dobrável, também não vai apresentar o mesmo problema. Então, realmente, isso me deixou um pouquinho inseguro com os smartphones dobráveis. A Samsung afirmou que tanto o Z Fold 3 quanto o Z Flip 3 traz telas mais resistentes. Então, elas trariam uma maior resistência quando comparadas com o Galaxy Flip. Eu acredito nisso, acredito que as telas tanto do Z Fold 3 quanto do Z Flip 3, as telas dobráveis, estejam mais resistentes. Até porque a Samsung vai aprimorando a tecnologia e os aparelhos melhoraram bastante em relação às suas gerações anteriores. Mas ainda assim, fica aquela dúvida, principalmente em relação ao Galaxy Flip 3, que apesar de ter uma Cover Display bem aprimorada em relação à primeira geração, ainda assim é um smartphone que você vai abrir e fechar várias vezes durante o dia. A maioria das funções você vai precisar abrir o aparelho para poder ter acesso a elas, para poder utilizar todas as funções do smartphone. Você vai precisar abrir a tela do smartphone. E para você que está pensando em comprar um Galaxy Flip 3 ou um Galaxy Fold 3, a boa notícia é que a Samsung está oferecendo o seguro de 1 ano para quem está comprando o smartphone. Então, por 1 ano, você não precisa se preocupar. Se a tela quebrar, se a tela dobrável quebrar em qualquer um dos dois aparelhos, seja o Z Flip 3 ou o Z Fold 3, a troca da tela vai ser gratuita. Ou eles vão trocar a tela ou vão reembolsar o valor para você. Então, por 1 ano está garantido. O problema é o que acontece depois desse ano. O Galaxy Flip, por exemplo, ele só apresentou problema depois de 18 meses. Bem acima de 1 ano, mas achei muito pouco. Achei que para um smartphone que foi lançado por R$9.000, durar apenas 18 meses, realmente é algo bastante desanimador. E como o Galaxy Flip 3 está com preço mais próximo aos smartphones tops, o Z Fold 3 continua muito caro. Mas o Z Flip 3 está próximo ali da família S21, por exemplo, então está um smartphone mais acessível nessa geração e pode levar à tentação muitas pessoas de comprá-lo. Eu acredito que ele está sim mais resistente, mas é importante que você tenha em mente que isso pode acontecer, que a tela pode quebrar, principalmente na região do vinco. Eu, particularmente, agora estou um pouco mais tranquilo aqui com o meu Z Flip 3, mas confesso para vocês que nos primeiros dias eu fiquei muito preocupado do aparelho apresentar algum problema na tela. Fiquei realmente um pouco tenso. Agora eu já me acostumei um pouco mais e a garantia de 1 ano para a tela também me deixou mais confortável, mas ainda fica aquela dúvida sobre o que vai acontecer depois de 1 ano, se realmente a tela vai aguentar 2, 3, 4 anos ou mais do que isso, ou se ela vai quebrar depois de 18 meses, como aconteceu com o Galaxy Flip. Então, se você está pensando em comprar um smartphone dobrável, eu acredito que eles estão sim mais resistentes. Minha confiança aos pouquinhos está voltando, mas ainda não está 100%. Então, na dúvida, se você não quiser ter dor de cabeça, evite ainda comprar os smartphones dobráveis. Eu acho que a tecnologia ainda precisa amadurecer um pouquinho mais. Opte por um smartphone tradicional. Mas se você faz muita questão de conhecer a tecnologia, é bom lembrar que pelo menos por 1 ano você está coberto. Agora, depois de 1 ano, aí a coisa se complica. Bom, e deixa nos comentários se você compraria, se você arriscaria comprar um smartphone dobrável, seja o Z Flip 3 ou o Galaxy Fold 3, ou até mesmo a geração anterior. Deixa aí nos comentários se você teria coragem de arriscar ou não, ou se você acha que ainda é muito cedo, se é melhor esperar a tecnologia amadurecer. Deixa aí nos comentários pra gente continuar esse bate-papo. Pelo visto, muita gente tá apostando nos dobráveis, até porque a Samsung tem reportado aí que tá batendo recorde de vendas, principalmente com o Z Flip 3, mas até mesmo com o Z Fold 3. Então a galera não tá esquentando muito aí com o fato da tela poder quebrar. Mas deixa nos comentários pra gente continuar esse bate-papo. Então é isso, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueçam o like e, se você não é inscrito, se inscreva e torne-se Geek você também. Grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!